Boa tarde. O nosso trabalho de hoje tem como tema graus e tipos de resistência, da disciplina de interação inseto-planta, e a nossa docente é a professora Eumicele Moraes. Os discentes que fazem parte do grupo é a Francisca Adriana, o Emerson Henrique, a Paula Francinetti, a Priscila e eu, Stephanie. O que é resistência? Para Planter, a definição de resistência de planta a inseto é a soma relativa da qualidade hereditária possuídas pela planta, a qual influencia o resultado do grau de dano que o inseto vai causar na planta. Isso é devido à sua condição genotípica. E a resistência relativa, não existe uma escala para ser medida. Como vai ser a resistência de determinada planta, mas existe a comparação entre as plantas. A resistência ela pode ser específica a um determinado inseto que atinge a planta. Pode ser tanto milho, pode ser feijão, pode ser soja. Essas plantas elas têm um determinado tipo de resistência a um determinado inseto. A resistência ela está dividida em graus e tipos de resistência. No grau de resistência, nós podemos encontrar 5 tipos, que são a imunidade, a resistência, a resistência moderada, a suscetibilidade e a alta suscetibilidade. Já os tipos de resistência está dividido em 3, que é antibiose, antigenose e tolerância. Também existem alguns fatores que vão influenciar na manifestação da resistência das plantas. E a manifestação da resistência, ela pode acontecer através dos fatores próprios da planta ou do inseto, e também o ambiente influencia na resistência da planta. Bueno, em 2006, ele fala que ele considera ainda que a ocorrência de outros fatores ambientais, como infestação por outros insetos, predação, parasitismo e a existência de restos de cultura presente onde atua como fonte de inóculo para pragas que podem vir danificar essa planta. Grau de resistência das plantas. Parveliet, 1997, conceitua resistência como a habilidade da planta em suprimir, retardar ou prevenir a entrada ou a subsequente atividade do patógeno, crescimento e desenvolvimento em seus tecidos. Há um conceito também de imunidade, fala que a planta é livre de qualquer dano causado pela praga e não sofre estresse. Ela é livre de qualquer dano que a praga pode vir trazer, ela é livre, ela está livre de tudo. E a leitura biográfica afirma que é um termo teórico, que, como eles dizem, não existe uma planta que seja imune a qualquer praga. E um exemplo de imunidade, como o autor Parveliet falou, sobre
suprimir, retardar ou prevenir. Vemos um exemplo parecido com o trevo branco. Quando ele está sendo atacado por lagartas, ele solta uma substância no ar para que os outros trevos que não foram atacados ainda se fortaleçam com o aumento das substâncias tóxicas, se tornando assim resistente. Quando a lagarta for lá comer, passar para o lado deles, porque ela está comendo os vizinhos, os trevos vizinhos, quando for passar para o outro, eles já estão todos resistentes, porque receberam o sinal dos que estavam sendo atacados. E com essa toxina, as lagartas não vão atacar eles. Eles vão se tornar resistentes. Alta resistência é quando a planta sofre poucos danos em comparação às outras plantas. Um exemplo é a batata doce. De 60 clones que foram colocados sobre gemosplasmas de batatas doces resistentes, 21 batatas conseguiram ser autorresistentes a insetos do solo, tiveram um bom desenvolvimento em referente às outras que foram muito atacadas. Resistência moderada. Uma planta ela vai se tornar moderadamente resistente quando ela sofrer um dano que vai ser um pouco menor do que o dano médio sofrido pelas variedades de cultivares. Ou seja, ela vai receber um dano que vai ser menor do que as demais plantas que, por exemplo, têm uma alta suscetibilidade. E a suscetibilidade ela ocorre quando a planta é suscetível e ela sofre um dano que vai ser igual ao dano médio sofrido pelas variedades em geral. Ou seja, o dano vai ser semelhante ao que ocorre nas demais plantas. Por exemplo, ela vai ser semelhante a uma planta que possui uma alta resistência ou uma resistência moderada, por exemplo. Entre os graus de resistência da planta, nós temos a alta suscetibilidade, que é quando a planta é altamente suscetível, ou seja, ela vai sofrer um dano bem maior do que o dano médio sofrido pelas cultivares com que é comparada. Essa planta ela vai sofrer um dano bem maior em relação às outras cultivadas. Os tipos de resistência da planta, elas podem ser classificadas em 3 categorias: antistenose ou não preferência, antibiose e tolerância. Essas resistências são mecanismos de defesa da planta contra ataques de insetos, podendo ser apresentados em consonância ou isoladamente pelos vegetais. Antistenose ou não preferência, ela vai ocorrer quando a planta é menos utilizada pelo inseto, para alimentação, oviposição ou abrigo, do que outra planta em igualdade de condições. Ou seja, essa planta ela poderá ser escolhida ou não pelo inseto. A reação comportamental do inseto em relação à planta. O efeito é manifestado no comportamento do inseto, repercutindo principalmente em redução da atratividade e aceitação do substrato, que irá refletir na redução do número de ovos
e da área consumida. Então, essa reação comportamental do inseto, ela vai repercutir, né, na atratividade, no número de ovos e da área consumida pelo inseto. Um exemplo que nós temos aqui, Cunha, 1999, testou a habilidade do gorgulho do milho em distinguir entre 21 populações de milho de alta qualidade proteica dos programas de melhoramento da Embrapa e da Seneca Sementes, onde foi individualmente marcadas e misturadas o nível de resistência a esse inseto. Verificou que os gorgulhos localizaram os grãos suscetíveis e os utilizaram para alimentação, danificando os grãos de milho. Os insetos que nós podemos ver aqui, que são mais nocivos aos grãos de milho, são o gorgulho, sinófilos, siamais e a traça citotróga. Resistência do tipo antibiose. A antibiose é um mecanismo de resistência que exerce influência negativa no crescimento e no desenvolvimento dos insetos. O percevejo do colmo, Tibraca limbactiventris, é uma importante praga que ataca a vegetação de arroz. O controle desse inseto pode ser feito através do uso de variedades resistentes a essa praga. Esse experimento foi feito na Embrapa Arroz e Feijão de Santo Antônio de Goiás, Goiânia. O estudo foi conduzido a fim de avaliar a resistência do tipo antibiose nas ninfas do limbactiventris. Caracteres como número de ninfas, superfície corporal, foram utilizados para detectar indícios de resistência do tipo antibiose em ninfas desse percevejo. Dentro dos efeitos do ataque, podemos citar a necrose por injeção de saliva tóxica em plantas com mais de 20 dias. Com isso, houve o retardamento do crescimento. Para os métodos de controle, estavam disponíveis apenas, entre poucos, os inseticidas químicos. Mas, devido à demanda da comunidade, foi necessário se desenvolver outros métodos de controle. Para o resultado, considerou-se variáveis como o menor e o maior número de ninfas vivas, que era restrita a determinadas variedades, e percebeu-se que se expandiram. Também observou-se um melhor desempenho para determinadas variedades em comparação com outras, e que o número de dias de vida das ninfas foi menor em determinadas variedades. Então, a conclusão dos autores foi que determinadas variedades evidenciam possuir determinado grau de resistência do tipo antibiose às ninfas de Tibraca limbactiventris, devendo ser implementadas pesquisas mais detalhadas sobre esse aspecto. Resistência do tipo tolerância. Quando uma planta ela cresce e se desenvolve, mesmo sendo atacada por uma população de insetos que danificariam outras plantas suscetíveis, essa planta ela é chamada de tolerante. Aqui na imagem a gente percebe uma largata chamada largata parda de eucalipto, atacando a plantação de eucalipto, as folhas, e nessa terceira figura
terceira figura colocando aqui os seus ovos, né? Os seus ovinhos aqui. A pesquisa foi desenvolvida em genótipos de eucalipto. A largata parda de eucalipto, Teiteina arnóbia, é uma praga-chave, é um desfolhador de eucalipto. O estudo foi feito com 11 genótipos de eucaliptos, onde se observou a resistência desses clones ao ataque da praga da largata parda. O experimento foi feito no Laboratório de Entomologia Florestal, dentro do viveiro de produção de mudas. A Peram, é uma empresa, a Peram Bioenergia. A análise do grau de tolerância foi feita após 45 dias da análise da não preferência. Então, primeiro foi feita a análise da não preferência e após 45 dias se fez a análise do grau de tolerância. Então, a análise ela mostrou que o grau de tolerância foi idêntico em todas as amostras, que houve recuperação das perdas foliares e não houve mudas mortas, e também ocorreu emissão de novas folhas, brotações apicais ou laterais. O autor observou que os clones desafiados apresentavam um grau de defesa química e morfológica contra o ataque da largata parda. Porém, o grau de adaptação dessa largata em se alimentar das folhas de eucaliptos foi evidenciado em diversos outros trabalhos, citados pelo autor. Além da capacidade de gerar descendentes e de se desenvolver, nutrindo-se desse gênero de planta. O grau de tolerância variou entre os clones testados e os fatores promotores de deterrência, como os compostos químicos nos tecidos foliares, influenciou diretamente a preferência de ataques dos insetos fitófagos. E a presença dos compostos químicos secundários, como óleos essenciais e fenóis, que podem ser bastante deletérios, destrutivos para a Tiriteina arnóbia. O autor conclui, então, que os genótipos testados apresentam características de deterrência à alimentação, quando comparados ao genótipo controle. E as mudas dos genótipos testados, quando submetidas a condições de rustificação, apresentam características de tolerância ao ataque da Tiriteina arnóbia.